Fala galera, tudo bem? Hoje novamente, professor Manuel aqui no canal PhysioOn. Vamos falar um pouquinho sobre como a glicose ela entra no músculo, tecido muscular durante o exercício. Lembra, sendo que não tem ação da insulina. Então a insulina durante o treinamento, ele é o único hormônio que cai sua concentração durante o exercício. E no estado que a gente fala de pós-alimentação, a gente fala que a insulina ela é responsável para baixar a glicemia. É um hormônio, a gente fala de regulatório, ela baixa a glicemia. Então, ela tem um papel para fazer isso, né? Uma função específica para ajudar na fase anabólica, de estocar os nutrientes energéticos dentro do nosso corpo. Tá joia? Então, fique ligado aí no canal, né? Quem já está seguindo a gente aí, segue e compartilha o vídeo para que mais pessoas consigam ver também esse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Vamos ver sobre a glicose, como ela entra no músculo durante o exercício. Então, antes de mais nada, vamos lembrar um pouquinho sobre o estado alimentado, né? Então, a gente viu em uma aula anterior que a alimentação, deixa eu pegar aqui a parte do mouse, vamos colocar uma ponteirinha aqui, beleza. No estado de alimentado, a gente tem um consumo de alimentos, né? Que tem carboidrato, proteína, gorduras, né? E o nosso corpo, quando ele aumenta a glicemia, ele libera a insulina no pâncreas, tá? Então, com a dieta, a tendência normal, esse alimento que entrou, ele vai ser degradado, ele vai ser digerido e absorvido, tá? Ele cai no sangue, a insulina vai ter o papel de abrir as portas de todos os tecidos para estocar essa energia, tanto no fígado, como nos músculos, né, em outros tecidos, tá? Como também no tecido adiposo, legal? Então, a gente fala assim, no estado alimentado, a glicose ela aumenta na circulação. Quando a glicose passa em alta concentração na célula beta do pâncreas, faz o pâncreas liberar a insulina. A insulina ela vai agir em vários tecidos. Nesse desenho aqui está falando só do fígado, né? Mas ele vai agir em todos os tecidos do nosso corpo. Tecido adiposo, músculos, né? E no fígado também, tá? E vai promover o estoque dessa energia. Então, vou mostrar para vocês nessa figura aqui, ó. Então, como que nossa glicose vai entrar no músculo com a ação da insulina, tá? Então, a insulina ela foi produzida no pâncreas, ela vai cair na circulação, esse hormônio, tá? E ela vai ativar, que a gente fala, os transportadores de glicose, tá? No músculo esquelético, o transportador de glicose GLUT4, né? A gente tem uma família grande, né, de transportadores de 1 a 9, e o GLUT4 ele faz o quê? Ele está dentro da célula muscular, ele está aqui em vesículas, né? Então, aqui ele está inativo, ele não consegue fazer transporte. Para fazer transporte, ele tem que ir para a membrana da célula, ou seja, ele tem que estar ao redor da membrana da célula aqui, ó, tá? Então, a gente vê aqui, ó, um transportador de glicose. Se o transportador estiver na célula, a glicose vai entrar facilmente na célula, tá? Então, a gente fala isso aqui, ó. Quando eu tenho a insulina, vamos pensar como um azulzinho aqui, ó. O verdinho é o receptor dela, que está na membrana. Ele vai encaixar nesse receptor, vai promover uma modificação interna na célula. Essas vesículas vão ser quebradas e esses transportadores, no caso, vão ser colocados na membrana da célula. Então, o LUT4 agora não são poucos, né? LUT2, LUT3, LUT4. Eles não são poucos na célula. Na célula muscular vai ser mais LUT4, né? E esses transportadores vão ser muitos transportadores na célula. Como tem muita glicose que veio, né, pelo sangue e, consequentemente, da nossa alimentação, está aumentada, essa glicose ela vai entrar na célula dessa maneira. Então, ela vai entrar na célula muscular, por exemplo. Então, a insulina, ela age no receptor, promove modificação na membrana nas vesículas. As vesículas liberam, no caso, o transportador GLUT4, e ele na membrana ele faz esse papel de trazer a glicose para dentro da célula. Legal? Agora, vamos pensar por outro lado. Durante o exercício, eu não tenho muitas vezes um alimento externo, a não ser que for uma atividade aeróbica, né, por longo tempo, o pessoal costuma consumir, né, um gel, por exemplo, aí eu posso ter até um composto de absorção também que vai ajudar a aumentar a glicemia. Mas durante o exercício, se eu não tenho um consumo de glicose, né, ou de algum outro produto, alguma fonte de energia, eu tenho um fígado que tem que desencadear uma oferta de energia para o músculo, como também o tecido adiposo. Então, tem vários hormônios que a gente chama de contrarregulatórios, quer dizer, que fazem aumentar a glicemia durante o exercício. Então, tem uma aula também que a gente está falando sobre esses hormônios, tá?
E o que a gente percebeu sempre? A resposta da insulina durante o exercício físico é o quê? Uma resposta aguda, tá? Durante o exercício. Eu tenho uma queda, ó, o vermelhinho aqui, ó. Comecei a fazer o exercício, eu tenho uma queda da insulina. Mas ao mesmo tempo que eu tenho uma queda da insulina, eu tenho um aumento da glicose. Então, os hormônios que a gente chama de contrarregulatórios, eles fazem aumentar a glicose para o sangue, tá? Então, a glicose sanguínea aumenta. Mas fala, professor, não era a insulina que colocava a glicose dentro do músculo? Então, peraí. Então, estamos com uma dúvida aqui, né? Como seria esse transporte da glicose do sangue para o músculo, sendo que não tem a insulina? Ao detalhe. Então, olha só que genial nossa fisiologia. Durante o exercício, eu preciso de energia no músculo, mas sem a ação da insulina, eu tenho essa captação também de glicose para a célula muscular. Então, vamos lá. Lembra da célula muscular que a gente falou lá atrás? Eu tenho uma membrana celular, eu tenho as vesículas aqui, ó. Só que nesse momento, essa célula, que é um músculo, ela está se contraindo. Quando ela se contrai, ela libera cálcio dentro do retículo sarcoplasmático dela. Tá? Então, sai do retículo sarcoplasmático e cai no citoplasma da célula. Esse cálcio aumentado gera modificação dessas vesículas também. E, consequentemente, essas vesículas, por causa da contração muscular agora, ela vai para a membrana da célula. E por isso a gente tem um quê? Uma captação de glicose pelo músculo, sem a ação da insulina. Olha que interessante. Então, quando a gente fala para um diabético, por exemplo, que é importante ele fazer exercício, porque se ele não produz insulina, ou se a insulina está insuficiente para ele, só o fato dele contrair a musculatura, ele vai ter o quê? Uma captação dessa glicose que está no sangue aumentada para dentro do músculo, tá? E tem outros fatores também, né? A gente fala, aumenta a sensibilidade da célula ao hormônio da insulina, faz mais ação a insulina, pouca insulina que ele tem, vai fazer mais ação, promovendo a melhor captação pela célula. E uma pessoa que treina, ela pode ter mais massa muscular. Então, ela tendo mais massa muscular, ela tem onde colocar mais glicose para dentro do tecido, né? Então, olha só como interessante é, né? A gente fala que se eu tenho, no caso, o exercício como uma função, a contração do músculo faz a glicose entrar dentro da célula muscular. Então, por mais que eu estou no exercício utilizando o glicogênio muscular, eu tenho a glicose vindo do fígado, eu tenho outros substratos vindo de outro, pensando assim, do tecido adiposo, por exemplo, mas a glicose que vem lá do fígado cai na circulação, ela vai entrar dentro do músculo para continuar gerando energia para o músculo continuar fazendo a contração muscular. Para gerar, no caso, de reduzir a fadiga, né? E muitas vezes continuar fazendo o exercício, tá? Então, essa foi a aula de hoje aí sobre esse ponto, né? Em relação à parte de como o nosso corpo consegue captar glicose sem a ação da insulina. Tá? Então, a contração muscular faz o mesmo papel da insulina. Tá? Acaba sendo um remédio. Beleza? Então, fica a dica aí. Então, segue a gente nas nossas redes sociais, compartilha o vídeo aí para mais pessoas, né? Para que pessoas vejam também o nosso vídeo. E fica ligado, toda semana vai ter conteúdo de fisiologia para vocês, tá? Nós estamos começando também uma gravação de conteúdos aí, falando um pouquinho de cinesiologia e biomecânica também. Forte abraço!